A madrugada engolia as rodas da caminhonete enquanto Mariana apertava Gabrielito contra o peito e ouvia Sofia tentar amortecer o choro com palavras que pareciam promessas. Mãe, vou ficar quieta, eu cuido do Diego. O vento vinha cortante pelo vidro entreaberto. A estrada era uma fita de pó que se estendia entre montes negros e o vazio. Cada quilômetro parecia uma oração repetida sem sentido. Fugir não era apenas mover o corpo, era deslocar a casa inteira de uma memória que pesava como chumbo. A morte de Jacinto, a dívida que crescia mesmo depois do enterro, o número de Ramiro no papel plastificado que encontrara escondido dentro da gaveta da cozinha. Dólares, juros, ameaças, palavras que transformavam em mercadoria tudo que Jacinto deixara, a terra, o nome, as contas, a esperança. Se inscreva no canal, fique até o fim e curta se essa história tocar seu coração. Ao chegarem à aldeia, o ar mudou, cheiro de lenha e de barro, um silêncio de quem conhece a noite. Josefa abriu a porta como se a casa soubesse que viria alguém carregando tanta pressa. Estevão ficou olhando pela soleira, as mãos calejadas apoiadas na bengala, os olhos pequenos brilhando com uma curiosidade que era ao mesmo tempo medo e acolhida. Mariana mal sabia articular palavras, mostrou o papel com o número e com dedos que tremiam mais por exaustão do que por frio, explicou em frases soltas a razão da fuga. Josefa não fez perguntas longas. Colocou um cobertor nas costas de Gabrielito, ofereceu café forte e disse apenas: tem um quarto, barato, por pouco tempo. Aqui a gente ajunta o que precisa. Havia no gesto dela a rapidez de quem já conheceu perdas demais para permitir demora na piedade. O quarto era menor do que Mariana imaginara, uma caixa encostada ao pé do telhado, com vigas que rangiam e uma janela que dava para o caminho de pedra. O colchão era fino, havia um jarro de barro no canto e uma vela de sebo numa prateleira, num pequeno altar improvisado onde Josefa colocara uma cruz de metal e ao lado uma imagem gasta da Virgem. O ar ali tinha cheiro de resina, de terra molhada. Quando Mariana colocou a bolsa no chão, sentiu algo na madeira do assoalho, uma vibração quase imperceptível, como se por baixo das tábuas a casa respirasse. Aceitou o quarto porque a chance de um teto era agora um luxo. Aceitou também, sem saber ainda, porque ali havia um motivo que a vida lhe revelaria como uma rachadura, lenta e definitiva. Nos dias seguintes, a vila pareceu a Mariana um organismo com vida própria. As crianças corriam pelo quintal de Josefa. Sofia, com seriedade precoce, tomava para si tarefas que a faziam parecer uma mini-adulta. Buscava água no poço, reconduzia os menores quando se atreviam longe demais, guardava por meio da Serra Nocividana, Oiton. O silêncio durante as horas de sono. Estevão aparecia nas manhãs com sacos de feijão, contava histórias curtas sobre o pai dela com a vagareza de quem pesa cada sílaba. Jacinto era homem de palavra. Trabalhava em San Jerônimo. Não era rico, mas lhe cabia do bom e do mal. Josefa tratava as roupas com paciência, sussurrando rezas que misturavam a Virgem e nomes de santos, pedindo que o sono reinventasse forças para Mariana. A vida naquela casa era, em si, um tipo de cura. Pequenas refeições, calor de fogão, um leito para os que tinham corpos exaustos. Mas logo surgiram sombras que não se dissipavam com o calor. Ramiro andava pela região como um aviso de pedra. Uma caminhoneta preta com latitude para entrar em qualquer conversa. Homens que esperavam nos cantos como se fossem parte do mobiliário. Ele não era só cobrador. Era o tipo de homem cuja presença fazia as pessoas guardarem riso e palavras soltas. Uma tarde, enquanto Mariana pegava a água, percebeu a caminhoneta dobrando a colina. O corpo apertou-se-lhe como um punho. Ramiro desceu com passos de patrulha. Mariana Salazar, disse, como quem lê um nome numa parede. A conversa que precisamos ter. Havia no olhar dele nada além de contas a cobrar. Ramiro não bateu a porta. Deixou recados pela aldeia como se quisesse transformar todo o lugar em cartório. Repetia em voz baixa que Jacinto tinha deixado uma dívida, que os papéis estavam no banco, que o tempo era curto. Suas palavras tinham cálculo, cada sílaba era um imposto novo.
Mariana ouviu e ao mesmo tempo lutava para que a raiva não transbordasse em desespero. Ela entendia que a defesa não era apenas uma questão de palavra. Eram documentos, registros, prova de que Jacinto houvera trabalhado, de que sua família tinha direito sobre algo. Josefa e Esteban, que conheciam os atalhos de São Jerônimo, foram a única resposta que parecia ter forma. Há um lugar lá, disse Esteban, numa noite em que a casa parecia sussurrar por todas as frestas. Jacinto marcou coisas, guardava a pulseira que dava a vez de prova. As minas têm memórias. A palavra pulseira trouxe a Mariana a imagem de Jacinto rindo entre as vigas, o pulso nu decorado com um cacho de metal simples. Era a mesma pulseira que dera a ele a promessa de não morrer esquecido, uma pulseira que, segundo Josefa, continha um pequeno segredo interno, um compartimento com uma etiqueta de papel. Ele era homem metódico, disse Josefa, escrevia o nome em lugar errado para confundir os olhos ruins. Essa certeza aqueceu Mariana. Se havia um modo de travar Ramiro com papel e lei, ela o seguiria até o fim. Decidiram então descer a entrada de São Jerônimo. A mina ficava encravada na encosta como uma boca escura. O vento que vinha de lá tinha gosto de metal. Esteban conhecia o cálculo dos vazios, e Josefa anelava tudo o que podia. Lampiões, cordas, a velha chave que Jacinto um dia emprestara. Mariana carregou a pulseira no bolso, não por superstição, mas por impulso. Itens que pertenciam ao marido tinham peso de testemunho. Sofia ficou, com Diego e Emílio e Gabrielito, à sombra da casa. Fiquem dentro, disse Mariana, e a filha assentiu com a expressão pequena de quem segurava agora uma fortaleza inteira na garganta. Antes de sair, Mari colocou a pulseira no altar da vela. Fechou os olhos e murmurou uma invocação curta que Josefa ensinara. Se estiver perto de nós, Jacinto, que seja para ajudar. A invocação não exigia fé grande, era antes um ato de mão buscando apoio. A descida até a boca da mina foi feita com o cuidado de quem reconhece que a terra guarda memórias das pessoas que nela trabalharam e das promessas que nela foram enterradas. Havia vozes de morcegos, o eco, esse som dilatado que multiplica passos e essencialmente amplifica medo. Esteban andava à frente, medindo cada pedra com a ponta do pé. Mariana sentia a garganta apertada, o pulso marcado por uma corda invisível. Dentro, a luz do lampião recortava o mundo em manchas. As paredes pingavam, o ar tinha cheiro de ferro e poeira antiga. E foi ali, entre vigas rachadas, que encontraram, sob uma laje solta, uma caixa de lata pequena, com papel amarelecido e uma etiqueta com o nome Salazar. Mariana tremia ao abrir. Os papéis não eram muitos. Recibos, um contrato mal costurado, a prova de que Jacinto houvera comprado sementes, maquinário, havia anotações de tapas de jornal que registravam percentuais de venda e, naquele monte de folhas, um documento registrado em Vicente Guerreiro com um carimbo que mais parecia uma clava, mas que, por sua presença, tornava aquilo legítimo. Se isso estiver assinado, disse Esteban, o banco tem de reconhecer. Poderemos tentar o cartório. Mariana apertou os papéis contra o peito como quem segura uma vida que respirou de novo. Quando saíram da escuridão, eram sombras de alguém que não conseguira apagar a sensação do apodrecer e do risco. Ramiro estava no caminho, como se tivera pressentido que a mina lhes devolveria algo. O homem não fez gesto de surpresa. Vejo que trabalharam bem, disse observando a caixa. Havia uma calma calculada na voz dele, como se policiais de débito sempre usassem a paciência como instrumento de poder. Mas você sabe como é, Mariana, o banco não entrega nada sem negociações. A conversa quase se transformou em violência quando Tonho apareceu sem que ninguém chamasse, o tipo de jovem que vive entre o medo e a lealdade por falta de outra migração. Tonho, murmurou Ramiro, e o menino respondeu com o sorriso pego do costume de obedecer. Mariana sentiu a mão do ódio subir pela espinha. Era tão pequeno o passo entre palavra e golpe. Ela pensou nos filhos, em Sofia, que agora seria a fortaleza que ela deixava por um momento em troca de papéis.
Protestou com voz curta, dizendo que os documentos eram a verdade. Ramiro sorriu como se estivesse diante de um animal que tentou se convencer de liberdade. Então, vamos ao banco. Veremos quanto vale cada assinatura. No banco de Vicente Guerreiro, a burocracia tinha o ritmo lento de uma tragédia que gosta de tomar tempo. Carimbos, filas, o som de máquinas batendo em teclas. Mariana entrou com a caixa junto ao peito. O funcionário, um homem de gravata rústica e olhos que julgavam interesse, analisou a papelada com a calma habitada apenas por quem já vira muita miséria. Houve perguntas sobre origens, datas e um pedido por mais documentos. Precisamos do registro de propriedade, disse ele. E quando Mariana mostrou o contrato que havia na caixa, o homem suspirou, virou páginas e apontou para um selo. Está incompleto, falta a assinatura que transfira a titularidade. Era um golpe de ar. O papel provava a existência de algo, mas a clausura que dava posse precisava de assinatura que não existia. Voltaram à aldeia com as mãos vazias de solução, e foi então que Mariana percebeu o motivo sombrio do quarto barato que aceitara. A casa de Josefa tinha sido usada por décadas como abrigo para os que não queriam ser vistos. A própria madeira rangia por ter servido de cama a trabalhadores de função duvidosa, a quem se cobravam servidões com silêncio e medo. Ramiro, como logo ficou claro, marcara o local não por acaso. A proximidade da mina e a facilidade de vigilância faziam dele um ponto estratégico para pressionar famílias pela posse de documentos. Não fora só Josefa que a acolhera por compaixão. Havia um acordo do passado, laços de proteção que se confundiam com antigas dívidas. Mariana sentiu uma raiva antiga a fermentar. Aceitara o quarto barato porque não via outra opção. Agora sabia que o preço era uma vigilância constante. As noites seguintes foram de tensão com pressa. Ramiro aparecia com mais frequência, sempre com o mesmo ar de quem não estava para conversar. Tonho ficou mais dividido. Por vezes evitava os olhares de Mariana, por vezes cruzava com ela no caminho, e em suas mãos encontravam-se sinais de estarem a meio caminho entre a crueldade e a vergonha. Estevão explicava em conversa baixa como funcionava o sistema. Eles controlam créditos com nomes que não existem mais. Assinam papéis que transferem direito por não pagamento. Josefa, por sua vez, rezava, acendendo velas no pequeno altar. O homem quer o medo, dizia. Ele o vende e compra com a mesma moeda. Mariana, que na cidade sucumbia à pressa das demandas, aprendeu ali que resistência podia ter a forma lenta da paciência. Uma tarde, quando as nuvens partiram e o sol bateu com vontade nas pedras, alguém deixou na soleira um envelope sem remetente. Dentro, uma folha com letras apertadas. Encontre na câmara terceira o que seu pai deixou, mas vá só, não confie em todo mundo. A assinatura era apenas um traço que lembrava um nome, J. Salazar. Mariana ergueu a cabeça e sentiu o mundo girar com o alcance da suspeita e da esperança. Quem poderia escrever aquilo? Josefa, com os olhos que já tinham lido sinais demais, murmurou. Jacinto sempre deixou coisas onde ninguém pensaria em procurar. A decisão de ir sozinha foi rápida e feroz. Estevão queria ir, Josefa implorou, mas Mariana sentia que a verdade precisava ser tocada com as próprias mãos. Não podia delegar a descoberta que prometera a si mesma no enterro do marido. Quando desceu a mina, desta vez entrou sem Estevão. A lamparina no alcance do braço desenhava um pequeno mundo. O silêncio ali tinha camadas, o eco das pás, o rastro de vozes de homens que se foram e deixaram as coisas como quem abandona móveis. Mariana caminhou até a câmara terceira, coração batendo como martelo. Encontrou, escondida numa fresta atrás de uma viga, uma bolsa de couro com o mesmo cheiro de chuva que traziam as folhas dos contratos. Ao abrir, suas mãos acharam uma lista de nomes, um croquis da mina e um envelope com documentos, a tal assinatura que faltava, uma nota reconhecida em cartório e uma carta de Jacinto que falava de medo, de promessas e de um plano para que a família não perdesse aquilo que era de todos. A carta era simples e áspera, como a voz do homem que a escreveu. Se você acha que me perdi na escuridão, não é que eu me fui sem pensar. Guardei o que pude.
Se Ramiro vier, saiba que a terra é dura, mas não pode esconder todo o nosso trabalho. Havia uma referência a uma peça de prata, a pulseira, onde anotaram um número de referência. Era prova suficiente para arrancar um pouco do couro das mãos de Ramiro, documentos com assinatura reconhecida, registro do veículo de maquinário e um recibo que provava pagamento parcial de empréstimo. Mariana sentiu as lágrimas subirem, não tanto pela vitória, mas porque as palavras do marido vinham leves e limpas, como o vento que limpa pó de boneco. Quando voltou à luz, encontrou a caminhoneta de Ramiro na curva, o motor desligado, como se ele esperasse. Tonho estava ao lado, com a mão no bolso. Você devia ter trazido alguém, disse Ramiro. Agora as coisas ficam mais complicadas. Mariana não era mais a mulher que aceitava quartos baratos por falta de escolha. Havia algo nela que crescia, uma firmeza que vinha do medo bem canalizado. Vou ao cartório, declarou. Se há assinatura, eu apresento. Se há documento, defendo. Ramiro sorriu diferente, sem alegria. A lei tem buracos, Mariana. Às vezes as palavras são como fendas, e o vento é quem decide para onde vão. O aviso estava feito. Nos dias que se seguiram, a aldeia parecia uma ferida exposta. Havia apoiadores discretos, moradores que emprestavam canetas, alguém que meia hora antes do banco abrir ficou na fila para garantir um lugar. Havia também olhares de desdém, gente que preferia não se envolver. Mariana levou os papéis ao cartório de Vicente Guerreiro com a determinação de quem não admite devolução do que é sua por direito. O processo era moroso, exigia testemunhas, carimbos e assinaturas que pareciam ter vontade própria. Mas cada selagem que o funcionário colocava nos papéis era como se o mundo devolvesse um pouco de justiça. O registro que antes fora incompleto ganhou forma. A assinatura que faltava aparecera, num recibo que provava pagamento de parcela que Jacinto havia feito com suado esforço. Havia uma esperança que passava por entre papéis e funcionava como recompensa do desgaste. Ramiro reagiu com pressa calculada. Um toque no ombro de Tonho, um recado com selo de ameaça. A caminhoneta voltou a rondar a aldeia. Uma noite, quando o vento trazia um cheiro de chuva por vir, chegou a informação de que homens de Ramiro estavam planejando uma ocupação do sítio para forçar aceitações. Mariana sentiu o peso do perigo se aproximar. Agora, o confronto não era só de papéis, era físico, tangível. Precisavam de uma estratégia. Josefa e Estebão se tornaram mais do que amigos, tornaram-se conselheiros táticos, aqueles que sabiam os atalhos das estradas e os nomes nos livros que tinham parafraseado a lei. Legalidade não basta, disse Estebão, mas com ela temos chão para sair. E se tiverem força bruta, que haja testemunhas e registros, não se entre em casa alheia sem processo. A noite em que chegaram os homens de Ramiro foi a noite em que Mariana soube que resistência não é apenas separar o certo do errado, mas escolher em quem confiar. Tonho, que até então fora cúmplice, apareceu na porta como se tivesse traído o medo. Não quero mais isso, sussurrou ele, e havia honestidade, tamanha que fez o ar parecer menos denso. Ramiro, claro, considerou a deserção com desprezo. Quem não se firma, disse, não merece dono. A tensão cresceu rápida, como nuvem que revira a planície. Havia um rumor de passos, o ranger de uma corrente mal lavrada, e a aldeia inteira acordou numa vigília em que as velas tremiam como mapas de medo. Mariana ficou no centro, entre a defesa e a família. Protegia as crianças como o corpo, com olhares que mediam a distância. As horas antes do confronto foram feitas de pequenos ritos. Josefa atou faixas de pano na porta, simbolizando a bênção da casa. Estebão revisou lanternas e cordas. Mariana colocou debaixo do travesseiro a pulseira que agora parecia um talismã de carne. E enquanto fazia tudo isso, ouviu uma vez fraca, suplicante, a voz de Jacinto na memória. Guarda as chaves onde ninguém pensa. Era só um pensamento, uma frase que vinha sem garantia de verdade, mas que guiou a mulher até a velha caixa com documentos. A aurora trouxe, à distância, o ronco da caminhoneta. Havia mais homens do que Ramiro poderia justificar com meras cobranças. Eles avançavam como quem tem pressa de apagar resistência.
Mariana, que já havia aprendido que o medo precisava de forma, ergueu os papéis como se fossem um escudo. Mostrem ordem judicial, disse, e as palavras dela não soavam mais de súplica, mas com a firmeza de quem conhece agora o valor do que carrega. Ramiro sorriu e apresentou um número de processo que naquela manhã parecia fechado para sua equipe. Eram prontuários fabricados, carimbos empilhados que faziam acreditar que a lei estava do lado dele. Mas havia algo que Ramiro não considerara: a aldeia. Os vizinhos saíram às portas como se fossem muralha. Não era só solidariedade por Mariana. Era a memória de vidas que, como a dela, foram tocadas por homens que vinham com papel e saíam com alma. O confronto não se resolveu em socos, resolveu-se em presença. Ramiro, diante de tamanha reunião, hesitou. Sua autoridade parecia menos sólida. Tonho, virando costas à caminhoneta, subiu a trilha e falou com os homens que o acompanhavam, chamando-os pelo nome, lembrando-se dos favores que recebera desde criança no lugar. Pequenas lealdades começaram a desfazer o juramento do medo. Ainda assim, o problema jurídico permanecia. Havia documentos que precisavam de reconhecimento e o banco que, para além das práticas de qualquer homem, podia fechar acordos. Mariana sabia que vencer Ramiro em praça pública era só parte. A batalha precisava ser levada às instâncias e às pessoas que mantinham o poder de selar a transferência. Havia um caminho que incluía testemunhas, o cartório que já começava a registrar e uma audiência que deveria convocar. Estevão e Josefa garantiram que haveria quem assinasse. Tonho, naquele momento de deserção, disse a Mariana coisas que soavam como um pedido de perdão. Eu era menino, falou, e fiz o que me mandavam. Se há uma maneira de consertar... Mariana não sabia se podia perdoar ainda. Sabia apenas que havia, nas mãos do rapaz, um movimento em direção à luz. O sol subia quando Mariana voltou ao quarto barato que aceitara sem saber por que o escolhera. Agora o quarto parecia outro. Cada tábua e cada sombra tinham histórias que se alinhavam com a biografia recente. Ela sentou-se junto à janela e olhou a trilha que levava à mina. Em certo momento, uma brisa trouxe o som distante de passos, leves, como de quem caminha e não quer ser visto. Mariana sentiu que algo mais se abria além dos papéis. Um espaço para que a alma fechada de Jacinto, ou a lembrança dele, se manifestasse de um jeito que não resolveria dúvidas legais, mas que podia dar paz. Talvez fosse fome por uma presença. Talvez fosse o desejo de que tudo que haviam passado tivesse uma conclusão humana. Não era milagre que procurava, era reconhecimento. Quando a noite paulatinamente caiu, Josefa acendeu a vela no pequeno altar e chamou Mariana até ali. Discretamente, Josefa inclinou a cabeça e as duas ficaram em silêncio. Se for verdade que o homem volta, disse Josefa baixinho, ele voltará como quem vem para ver o que deixou. Mariana encostou a mão no metal frio da cruz, sentiu o alívio na pele e, por um instante, pensou na possibilidade de que a presença de Jacinto fosse mais uma sombra que a acompanharia para sempre. Ainda não sabia que a presença viria de uma forma diferente do que imaginara. Não como trovão, mas como sussurro que habita os cotovelos e que dá coragem em forma de mão invisível. Naquela madrugada, enquanto o resto da aldeia dormia com olhos semicerrados, alguém bateu à porta com pressa. E foi nesse momento, com pedras molhadas refletindo a luz da lamparina e o eco de passos alheios crescendo, que Mariana deu o primeiro passo que definiria tudo o que viria. Avançar, não por impulso, mas por necessidade, pela certidão, pelo nome do pai, pela promessa que fizera aos filhos. A mina fechou-se ao redor como uma concha. A escuridão parecia sussurrar histórias antigas. Mariana respirou fundo e entrou mais uma vez, sabendo que ouviria, muito em breve, o som de alguém decidindo de que lado da história ficaria. A luz da lamparina puxou do escuro uma coluna de pó que dançava como se fosse gentil. Mariana apertou-a contra o corpo, sentindo o calor minúsculo no punho, e o sussurro que havia ouvido antes voltou, mais próximo, como se as paredes respirassem a memória de quem tivera coragem. Mariana. A sílaba parecia vir de dentro da rocha. Não era a voz que a confrontasse, era a voz que a convidava a seguir.
Tonho surgiu de uma sombra lateral, os olhos grandes à luz fraca. Segurava algo igualmente pequeno e frágil, um livro de capa de couro, amarelado pelas mãos. Encontrei isso na Câmara 2, murmurou. Está escondido entre as tábuas que cobriam o antigo val. Pensei que era só um diário. Mariana avançou, o coração batendo contra as costelas como se desejasse atravessá-las. O corredor se abria em uma pequena sala onde o teto se curvava abaixo, forçado por vigas grossas. No centro, uma mesa de pedra e sobre ela marcas de carvão. A lamparina desenhou no couro do livro letras que haviam sido gastas pelo tempo, mas ainda discerníveis. Um nome, Jacinto, e abaixo uma data. A mão de Mariana tremia ao tocar a capa. A pele sentiu o relevo certo das letras, e por um segundo o mundo encolheu até caber naquele contato. Tonho puxou uma cadeira com cuidado, como se a madeira também carregasse um segredo. Não sei se é o que você espera, disse ele, mas tem anotações, e há uma folha solta com algo que pode ser útil. Abriu-o com reverência. As páginas eram pequenas, escritas em letra firme, de quem não se cansava de repetir uma mesma intenção. Havia menções a quantias, a nomes de senhores da terra e, em uma entrada mais nova, uma referência curta e clara: banco, assinatura. A mão de Mariana tremia ao tocar a capa, a pele sentiu o relevo seco das letras, e por um segundo o mundo encolheu até caber naquele contato. Tonho puxou uma cadeira com cuidado, como se a madeira também carregasse um segredo. Não sei se é o que você espera, disse ele, mas tem anotações. E há uma folha solta com algo que pode ser útil. Abriu-o com reverência. As páginas eram pequenas, escritas em letra firme, de quem não se cansava de repetir uma mesma intenção. Havia menções a quantias, a nomes de senhores da terra e, em uma entrada mais nova, uma referência curta e clara: banco, assinatura. Entre as linhas, manchas de carvão e uma anotação em um traço apressado: assinado por coerção. Mariana sentiu o ar faltar. O livro não era uma prova de carimbo, mas era testemunho de um pensamento. Alguém, com tinta e paciência, havia registrado o arbítrio que pesava sobre Jacinto. Era um fio que, puxado, poderia desfazer o nó que Ramiro e seus aliados haviam tecido. Quem escreveu? Perguntou ela, a voz baixa, firme como a pedra ao redor. Tonho hesitou. Parece escrito por Jacinto. Há passos diferentes na caligrafia, mas há um trecho, uma linha final, que tem a letra de outro, um carimbo, e há a palavra testemunha rabiscada com pressa. Se levarmos isso ao banco e mostrarmos, talvez... Mariana soube, na pele, que não bastaria. O livro era luz, mas sobre um caminho repleto de armadilhas. Precisamos da testemunha do banco, disse. Esse livro nos dá motivo para procurá-la. Se a pessoa admitir que viu, se admitir que houve pressão, teremos mais que lágrimas. Tonho ergueu o rosto. A mudança em seu semblante, antes marcada pelas noites mal dormidas, parecia agora deslocada por um fio de esperança. Eu a vi, embora tenha sido de longe. É um homem, trabalha como caixa noturno. Nunca fala muito, e fica sempre depois do expediente arrumando papéis. Ele ficou para trás na noite em que Jacinto assinou. A memória que Tonho trazia vinha com o cheiro da poeira do túnel e com o som abafado da respiração, detalhes que abriam portas no passado. Mariana respirou de novo. Segurar o livro aqueceu sua decisão. Então, vamos até o banco amanhã ao amanhecer. Antes, porém, precisamos entender tudo o que há aqui. Se alguém entrou novamente à noite, pode ter colocado isto onde sabíamos que acharíamos. Seus olhos cruzaram com os de Tonho. Vai conosco? Tonho assentiu. Por trás do gesto havia mais do que vontade. Havia uma dívida de coragem que ele agora parecia disposto a pagar. Enquanto fechavam o livreto e o guardavam junto aos papéis, um ruído distante veio do túnel de entrada. Um pequeno arranhar, seguido de passos lentos. Ambos se calaram. A escuridão voltou a encarar, e por um instante a mina inteira pareceu esperar pela decisão de quem ousasse mover-se. Mariana encostou a mão na parede úmida, sentindo o frio que passava como uma corrente. Não era apenas medo que a mantinha imóvel, era também a atenção, a urgência de perceber se estavam sendo observados. Os passos cessaram.
Um suspiro leve, como alguém deslizando uma capa. Depois, uma voz. Não deveriam estar aqui. Não era nem apressada nem áspera, era um aviso encharcado de cautela. Mariana pediu num fio de voz. Quem vai lá? A resposta veio de uma sombra que se desfez lentamente contra a luz. Um homem velho, de barba rala e olhos fundos, aproximou-se com uma lanterna pequena. Seus pés deixavam marcas na lama do piso, e suas roupas pareciam ter sido costuradas por quem conhecia a mineração e a necessidade. Eu sou Prudêncio, disse ele. Vim averiguar. O ranger que eu ouvi era de tábuas soltas. Achei que fossem ratos. Prudêncio olhou para o livro no colo de Mariana e franziu o senho. Havia na sua face mais do que curiosidade. Havia reconhecimento. Jacinto. A palavra, quando saiu, não foi apenas um nome. Foi um lugar que ambos conheciam. Ele vinha aqui, escrevia, dizia que a terra falava mais alto que os homens. Tonho, que antes trazia novidades, agora mostrou uma sombra de medo que não havia antes. Você o conhecia? Prudêncio assentiu. Conhecia. Trabalhamos em alguns turnos juntos. Ele era calmo, tinha uma voz que parecia arrancada debaixo da terra. Mas ouvi boatos sobre o banco e sobre Ramiro. Ouvi que o senhor queria as terras e que o banco fazia o que fosse preciso para selar acordos. Os olhos do velho buscaram os de Mariana. Tem cuidado com as pessoas que têm carimbos e mesas em frente ao rio. Nem sempre são homens. Às vezes são argila com olhos. A metáfora caiu no ar como uma pedra e fez o silêncio vibrar. Mariana segurou a lamparina com força e viu na face de Prudêncio a memória daquilo que a palavra poder pode tornar de cruel. Você viu alguém forçar Jacinto a assinar? Prudêncio fechou os olhos por um segundo e deixou que as lembranças descessem, como cascalho solto. Naquela noite havia um homem alto, não me lembro do rosto bem, e dois que pareciam mais novos. Vieram com pressa, com papéis. O banco estava atrás deles. Eu vi Jacinto assinar porque fiquei de vigia para que ninguém tampasse as entradas. Vi o que era necessário. Depois, logo que se foram, encontrei pedaços de papel e marcas de sapato. Se há alguém para dizer o que viu, sou eu. O alívio que injetou no peito de Mariana era mesclado à tensão. Ter uma testemunha era uma arma. Ter uma testemunha velha, que passara despercebida e cautelosa, oferecia a vantagem da surpresa. Você testemunharia? Perguntou ela com voz que tentava não tremer. Prudêncio olhou para o teto curvo da mina. Não sei se tenho coragem de ir até a porta do banco e apontar o dedo. Tenho menos que a coragem que tinha quando era jovem. Mas posso descrever. Posso dizer o que vi. Se seu nome estiver na beira da acariação, talvez o medo dos outros cresça. Mas terão de me ouvir. E me ouvir é arriscar. Mariana sentiu a pressão da responsabilidade. Tonho olhava para os dois, como se pesasse as possibilidades. O livro quente contra o corpo de Mariana parecia quase palpável como o juramento que faria. Se você descrever, Prudêncio, e se for coerente, podemos usá-lo para pressionar o banco. Mas temos de cuidar ao sair daqui. Ramiro tem gente que escuta rápido. Ela falou baixo, como se a pedra pudesse levar a palavra adiante. Prudêncio assentiu devagar. Se vocês levarem isso ao banco, levem também uma cópia do que eu disser. Se algum homem for convidado a mudar a história, que haja dois que contem a mesma coisa. Sua voz era prática, a experiência cortava o silêncio. Mariana sabia que precisava de algo mais do que relatos. O livro com a menção à coerção era valioso, mas em um tribunal, em frente a homens com ternos e carimbos, valeria ainda menos que um pedaço de madeira. Precisavam de um documento do banco, um carimbo que provasse isso. Precisavam do homem que estivera atrás do balcão naquela noite. Precisavam provar que a assinatura de Jacinto fora obtida sob pressão, e para isso, a testemunha do banco era a peça que poderia fazer ruir a narrativa do poder. Antes que pudessem traçar planos, um ruído curto e arrastado ecoou por detrás deles, vindo do túnel de acesso. Era diferente dos passos lentos que tinham ouvido antes. Havia o clique metálico de botas, o som de vozes abafadas que se aproximavam. Mariana sentiu o corpo inteiro se prender. Alguém vem, disse ela.
Tonho ergueu a lamparina até que a chama tremulasse e apontou para a direção do som. 3 sombras surgiram na curva do corredor, figuras maiores que Prudêncio e menos cautelosas. Uma camisa branca brilhou por um segundo, suja de poeira. Uma voz masculina chamou com um tom que pretendia ser convivente. Alguém aí, precisamos fechar este setor hoje, patrimônio da mina não pode ficar assim. Prudêncio encolheu os ombros como se soubesse que aquilo era fingimento. Não se preocupem, respondeu ele em voz rouca. Somos de fora, só conferimos velharias. Mas um dos homens veio adiante com passos que não pediam convívio. Ele parou e a luz da lamparina traçou no rosto uma expressão que Mariana conhecia, a arrogância de quem se sente dono de tudo. Posso ver o que carregam? Exigiu. A situação apertou como um nó. Mariana respirou fundo, sentindo a presença do sussurro novamente, como se a própria memória de Jacinto lhe tocasse a nuca, lembrando-a de uma promessa feita no escuro. A coragem, pensou ela, não sairia apenas da própria vontade. Seria uma cadeia que precisava unir os que tinham medo e os que tinham razão para ir adiante. Não temos nada que pertença a este lugar, disse Tonho, com a voz que tentava ser simples demais para levantar suspeitas. Mas o homem avançou, e sob sua mão havia um brilho metálico, um instrumento que servia tanto para cortar quanto para intimidar. Mariana sentiu o peso do livro contra o corpo. Ao seu lado, Prudêncio pôs a mão no bolso, talvez na esperança de que a idade trouxesse algum respeito. Não seria uma conversa, era teste. De um lado, o poder que se fazia justiça, do outro, a verdade que precisava nascer. Se nos revistarem, vão encontrar um diário, falou Mariana olhando nos olhos do homem. Sua voz, quando saiu, tinha a firmeza de quem já decidira o que valia mais, permitir que lhes tirassem o que tinha ou lutar por algo que ainda não se comprava com medo. E nesse diário há nomes. Se o Senhor quiser manter a paz, terá de ouvir o que for dito. O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Paz? A lei é outra coisa aqui, moça, não confunda com piedade. Ele puxou a faca do cinto, e a lâmina refletiu a chama da lamparina como promessa de corte. Prudêncio deu um passo atrás, talvez pela memória de mãos mais jovens. Tonho encolheu o corpo como quem espera milagres. Mariana sabia que não podia recuar. Pegou o livro do colo e o colocou na mesa de pedra, deixando-o exposto, como um sinal. Se nos tocar, estes papéis serão entregues a todos os lugares que conhecem carimbos e selos. O Senhor sabe o que isso significa. Sua voz não era mais apenas dela, tinha um tom da mina, do vento que atravessava as galerias e que levava notícias. O homem que brandiu a lâmina inclinou a cabeça como quem ponderava números. O ar ficou pesado, cada segundo um fósforo que se apaga. Depois, lentamente, ele abaixou a faca. Levem isso e sumam, ordenou, com a dureza de quem precisa dar ordens para manter a fachada do poder. Mas lembrem-se, não sigam para onde não foram convidados. Mariana pegou o livro, segurou a lamparina e fez sinal para Prudêncio e Tonho. Saíram do túnel com passos controlados, conscientes de que cada respiração podia ser ouvida por homens que tinham pressa em proteger seus próprios segredos. Ao atravessarem a boca da mina, a noite os recebeu com vento cortante. No céu, poucas estrelas. No corpo, o silêncio de quem sabe que uma batalha começou, não com tiros, mas com papéis e rostos. Quando chegaram à rua de terra, Mariana olhou para o livro, para a caligrafia, para a linha que dizia assinado por coerção. A aurora ainda não vinha, mas já havia um clarear no horizonte, não de dia, mas de possibilidades. Amanhã ao banco, disse ela a Tonho e Prudêncio, logo ao amanhecer. Tonho ergueu o queixo. E se não formos bem-vindos? Então teremos testemunhas que talvez não possam ser silenciadas. Mariana pegou o livro junto ao corpo, como quem segura um coração batendo. E se a lei cair lenta, que a verdade se mova mais rápido. Não somos invisíveis. Prudêncio suspirou. Levarei meu relato ao cartório primeiro, disse. Que fique por escrito que eu disse aquilo que vi, depois vão ao banco. Eu não sou homem de multidões, mas sou homem de memória. Mariana sorriu um pouco, e foi um sorriso que não dissolveu a fadiga. A coragem continuava com nós, e sem promessas de claridade, mas havia um passo de cada vez.
Então vamos, disse, antes que a cidade acorde e o banco se fortaleça com mais carimbos. Enquanto se afastavam, como três figuras que sabiam que o dia traria um duelo silencioso, a voz que vinha da mina se fez uma última vez, não como pedido, nem como ordem, mas como companhia. Mariana. Era um sussurro que já não pedia nada, acompanhava, como as raízes que seguram o chão. E na madrugada crescente, com o livro quente contra o peito e a noite a apagar-se, Mariana percebeu que, mais que provas, carregava algo que Ramiro não poderia comprar, a memória de um homem e a decisão de mostrá-la ao mundo. Eles tomaram o rumo da aldeia em silêncio, cada um com seus medos e seu propósito. No peito de Mariana, a mão invisível de Jacinto parecia apertar a coragem. Não para que vencesse sem custo, mas para que entendesse que a vitória verdadeira era permanecer de pé e dizer a verdade, mesmo que o resto do mundo parecesse inclinar-se para o cimento do medo. E assim, quando as primeiras luzes começaram a acender nas casas, prometendo um novo dia de afazeres e contas, Mariana já sabia que o amanhã não seria apenas uma batalha no banco. Seria uma história que exigiria testemunhas, papéis e mãos que não tremessem ao apontar para a verdade. Ainda havia tempo entre a aurora e a audiência, tempo para planejar, para buscar aliados, para fortalecer a corrente que ligava a verdade à justiça. Ela apertou o livro mais uma vez e pensou nos filhos, no rosto dos pequenos, nos olhos que aguardavam uma casa onde a terra não fosse vendida sem alma. Prometeu a si mesma que lutaria. E ao longe, na sombra de uma casa, uma figura observou os três atravessarem a rua. O homem não era estranho à aldeia, era conhecido por muitos nomes que ninguém gostava de pronunciar. Observou e guardou o que viu, como se a noite fosse um filtro entre o que poderia acontecer e o que ainda faltava para acontecer. Mariana não viu o homem que vigiava, nem sabia que amanhã traria, junto ao banco, uma fila que não esperava ser pacífica. Mas enquanto caminhava, o sussurro de Jacinto se transformou em voz clara dentro dela, não recuar. E com isso, a coragem encontrou passos para o dia seguinte. Prudêncio se dirigiu ao cartório com passos que tentavam parecer descompassados da pressa que o corria por dentro. O balcão de madeira cheirava a verniz antigo e papel. O escrivão, um homem de olhos baixos e barba rala, sorriu com um profissionalismo gasto quando Prudêncio explicou, em voz que às vezes falhava, o que vira na mina. "Preciso registrar o que sei", disse ele. O escrivão olhou as mãos calejadas, mediu o homem por aquele silêncio e então lhe entregou a pena. O carimbeador fez girar o tambor metálico com um gesto comedidamente ritual. O selo seria a memória oficial. Prudêncio leu em voz baixa, com o cuidado de quem segue cada linha como quem atravessa uma ponte. Descreveu o rosto de Jacinto, a presença do livro, a ordem com que a lâmina fora levantada e depois baixada. Assinou. O som do selo caiu como uma pedra numa água densa. Lá fora, a cidade respirava. Ele saiu com o papel dobrado no bolso do peito, sentindo-o agora como um peso sagrado. Enquanto isso, na praça, o banco já mostrava a atividade. A fachada de pedra exibia letreiro discreto. As portas de vidro refletiam as casas que começavam a acender luz. Havia filas, gente com contas atrasadas, pequenos produtores que vinham buscar extratos, dois homens com pastas que conversavam baixo, e um limiar de apreensão que tornava cada passo mais pesado. Mariana, com o livro enrolado numa manta por baixo do casaco, caminhou com Tônio pela calçada. O vento gelado tornava as bochechas vermelhas, o coser do tecido na gola lembrava o som de gravações antigas. "Aqui", murmurou Tônio, apontando para a fila. "Tem caras que eu conheço e outros que não deveriam estar tão à vontade." Mariana sentiu olhos passarem por ela como correntes que acompanham navios. Não era só medo do homem que guardava a propriedade, era o peso de décadas de arranjos que a cidade aceitara em troca de facilidade. Ela entrou no banco com a mesma decisão com que ergueu a lamparina na mina. Nada ali era cominho, tudo exigia clareza. O balcão do gerente tinha vidro e um emblema que brilhava com autoridade. Um homem de expressão calculada ergueu a cabeça quando Mariana colocou o documento sobre o vidro. Era o gerente, o representante público daquele estabelecimento, e por trás dele, o nome de Ramiro circulava como sombra. "Como posso ajudá-la?", perguntou o gerente,
a voz polida medindo-a. Tenho um livro, disse Mariana, e desdobrou a manta. A caligrafia saltou à luz como punhal. Diz que a terra foi comprada sob coação. Quero que cancelem o registro e averiguem as assinaturas. O gerente pegou o papel com dedos que fingiam neutralidade, os olhos lendo mais do que as palavras. Do lado de fora, Prudêncio apareceu, apressado, as mãos nos bolsos, o papel do cartório quente. O banco murmurou, faces se moveram como sombras. Um homem na mesa próxima, conhecido por suas ligações, levantou-se com a naturalidade de quem desempenha um papel. Senhora, disse ele, com um tom que tentava ser conciliador. Há procedimentos. Se quiser, podemos marcar uma verificação. Tudo seguirá o curso. Não é prudente. Prudente para quem? Interrompeu Tonho, a voz baixa que carregava uma ameaça. Havia um calor novo nele, pronto para romper a tinta seca dos acordos velhos. Se houve coação, é a hora de mostrar. Não mais gabinetes escondendo assinaturas. O gerente os olhou como se pesasse moedas. Aceitamos provas, disse ele, mas isso não se resolve na urgência da manhã. Por trás, um assessor baixinho fez um sinal com o dedo, discreto, e a expressão do homem mudou. Uma pequena nuvem percorreu seu rosto. Mariana percebeu o movimento periférico. O homem que vira na sombra, no momento que saíra da casa, agora aproximava-se pela rua com passos controlados. Ramiro apareceu no batente não como quem chega, mas como quem toma o centro. A sua presença arrastou o ar. Os que falavam cessaram. O homem conhecia o valor das coisas que eram mantidas fora do alcance. Bens, nomes, medos. Olhou para Mariana, mediu o livro e sorriu de modo que ninguém conseguiu dizer se aquilo era convite ou sentença. Ah, disse Ramiro, aparelho de poder natural. Vejo que a cidade acordou com espírito de lembranças. A voz era doce como uma lâmina que desliza. Que bom, cedam espaço. E ao falar, apontou para dois dos seus, que avançaram com a calma de quem fecha uma cortina. Mariana segurou o livro com as duas mãos, como quem afasta um cão faminto com um pedaço de carne. Ouviu, por cima do ruído, a voz de Jacinto, não memória, mas conselho. Não recuar. Respirou devagar. Vim para que a verdade seja escrita, disse. Não vim para barganhar. O ar ao redor tornou-se denso. A cidade, até então apenas observadora, agora estava à beira de escolher um lado. Um sussurro correu pela fila. E o homem que observava da sombra deu um passo adiante, mostrando o rosto pela primeira vez. Não era estranho. Era uma figura que muitos conheciam. Tinha os olhos de quem entende como se encaixa uma cidade. Antes que alguém pudesse decidir o tom de voz que predominaria, um som metálico fez todos olharem. Não tiro, não grito. Um dos homens de Ramiro deixou cair um objeto pesado sobre o balcão, e ele rolou até os pés de Tonho. Era um carimbo antigo, o mesmo tipo que o cartório usava para selar documentos. Tonho o apanhou e na palma da mão o carimbo parecia mais uma moeda, que poderia dar valor às mentiras ou às verdades. Ramiro sorriu novamente e a praça prendeu o fôlego. Então, com a compostura de quem anuncia uma escolha, ele falou: vamos encaminhar isso para análise. A palavra pairou, e em seu tom havia promessas e ameaças entrelaçadas. Mariana ergueu o livro, sentiu a madeira da capa contra a palma. Não será analisado por conveniência, respondeu, com a voz que, aos poucos, arrepiava quem ouvia. Será lido, e se houver engano, será corrigido. Ramiro inclinou a cabeça, e perto dele algo mudou. Um gesto pequeno, quase imperceptível, que ordenou aos seus que fechassem a porta do banco devagar. A cidade, por um segundo, viu o fechamento como metáfora. Tonho colocou o carimbo no balcão, entre eles, como se a verdade e a falsidade pudessem ser medidos por um pedaço de metal. E enquanto as portas do banco rangiam quase silenciosas e a praça esperava, uma palavra atravessou a multidão: provas. Ah, e naquela palavra havia, como sempre, um peso que poderia inclinar o mundo.